Mais uma ESA Live de hoje, com o tema o que é Pix, né? Peço desculpas ao doutor Florisvaldo, que atrasei um pouquinho para entrar, mas foi um problema técnico aqui, e acaba que essa falta de, de conhecimento de internet, de tecnologia, às vezes nos deixa um pouquinho na mão. Mas nós estamos ao vivo com o doutor Florisvaldo de Araújo Neto. Já quero deixar meus sinceros agradecimentos. Um tema extremamente importante hoje, já tinha mencionado agora na abertura, né, o que é Pix, e o doutor Florisvaldo vai nos falar sobre esse assunto, né? Ele é advogado, é presidente da Comissão de Direito Bancário da OAB Goiás, é pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil. Doutor Florisvaldo, seja muito bem-vindo à ESA Goiás, a nossa ESA Live de hoje, e em nome da Escola Superior da Advocacia de Goiás, aqui representada pelo nosso diretor-geral, doutor Rafael Lara Martins, eu lhe dou muito boas-vindas e já também cumprimentando, né, cumprimentando todos os advogados e profissionais de direito que estão adentrando nesse momento na nossa ESA Live. Seja bem-vindo, doutor Florisvaldo. Muito obrigado, doutor Hildo. Mais uma vez aqui é um prazer estar aqui participando da live, uma live tão boa, tão importante e informativa, né, sobre o Pix. Agradeço à ESA pelo convite e em nome também da Comissão de Direito Bancário, nós agradecemos o convite. Estamos aqui para debater, para tirar algumas dúvidas e para fazer uma introdução aí sobre o que é o Pix. Ótimo, muito obrigado. Doutor, gostaria de pedir para você, a sua voz está um pouco baixa, se você tá puder... Baixa? Melhorou? Melhorar um pouquinho a altura, mais alto um pouquinho, para que chegue, pelo menos para mim que está um pouco baixa. E, doutor Florisvaldo, antes da gente entrar nesse assunto, porque é claro que exatamente hoje, dia 16 de novembro, está entrando esse novo modelo de Pix, mas nunca se falou tanto, né, em Covid-19 ou coronavírus ou pandemia, e nunca se falou tanto em essa palavra quarentena. E aí eu queria, antes da gente iniciar esse assunto, porque eu sei que tem muitos advogados, profissionais do direito nos assistindo nesse momento, como que ficou essa situação, né? Como que está o cenário do direito bancário nesse período de pandemia para os advogados e para a sociedade? Porque a gente tem visto aí, conversado com os colegas e profissionais de todas as áreas, né? E a grande discussão é o seguinte, como cumprir também esses contratos, cumprir regimentalmente, vamos dizer assim, essas obrigações nesse período que é um período diferente. É um ano diferente, um ano de lição para todos nós, mas e como que fica o direito bancário? Como que está o cenário do direito bancário antes da gente adentrar exatamente no assunto? Muito interessante essa pergunta, doutor Hildo. Me ouve bem agora? Sim, ainda está baixa. Se você puder aumentar um pouco. Uhum. Muito interessante essa pergunta, porque o que acontece? Eu acho que a gente nunca teve um cenário tão bom para os advogados que advogam na área do direito bancário. Não falando que o momento atual é bom, né? É ruim para todos. Nós tivemos que nos adaptar. Tivemos parentes, tivemos amigos que faleceram em decorrência disso, não dizendo que a pandemia, a doença em si é boa, lógico que não. Mas para o direito bancário, nasce várias discussões em relação a juros, em relação a crédito rural. Nós até comentamos aqui, fizemos alguns comentários na última live, né, sobre algumas novidades aí do crédito rural, patrimônio de afetação. Tem muita gente que não sabe como vai ser aplicado na prática, inclusive. Nós estivemos conversando com alguns diretores de bancos, alguns cartorários, e eles não estão sabendo como é que vão aplicar ainda na prática. Aí surge para o advogado uma luz, né? Para ser luz aí, esclarecedor de diversos segmentos no ramo jurídico aí. Porque tivemos muitas legislações aí, seja medidas provisórias editadas,
sejam resoluções do Banco Central, sejam legislações, leis complementares propriamente ditas. O que eu vejo no direito bancário, o cenário atual? A volta aquele antigo instrumento que nós conhecemos como revisional. A teoria da improvisão é muito latente nesse momento. Outra coisa que eu vejo também, que alguns colegas estão me perguntando, estão preparando inclusive ações judiciais para serem discutidas, os contratos fixados em dólar, com esse aumento repentino do dólar aí, se não ficou ali excessivamente oneroso, né? Não só para fazendeiros, mas tem algumas empresas holdings aí no ramo rural que eles estão com problema, elas estão com problemas isso aí, de recebimentos. Então houve uma dificuldade exacerbada ali de cumprimento de algumas questões. Tivemos, inclusive, editada uma resolução do Banco Central recente, que ela estende os pagamentos dos contratos rurais até dezembro. Então, os contratos rurais, na vigência da pandemia, ficam estendidos até dezembro. Então, abre um leque aí enorme de negociação. Outro ponto também que tem, que nós percebemos, é o direito do trabalho. Hoje eu recebi uma notícia de um jornal financeiro que 11 mil postos de trabalho foram encerrados nos bancos. Então, aí surge várias questões, diversas questões trabalhistas para serem discutidas, né? Então, o direito do direito bancário nunca teve tão aquecido quanto agora, eu imagino. Interessante, porque nós sabemos que a estrutura bancária do Brasil é uma estrutura grandiosa, né? E nós temos grandes bancos aqui, nós temos um grande banco público, né? Que é inclusive uma empresa pública, é um banco inclusive ligado a banco, chamado de banco social também, e os demais bancos são bancos privados, mas são bancos com uma estrutura enorme no país, que tem capital, inclusive, estrangeiro. É uma questão interessante em relação ao direito bancário, porque ele é uma disciplina, eu diria, nova, e é uma área, eu diria, nova. É claro que os bancos são bem antigos, as instituições financeiras começaram a chegar a partir da década de 50 no Brasil, mas eu diria o seguinte, que nunca se falou tanto em questões financeiras ligadas a banco, porque, de alguma forma, as movimentações bancárias se tornou uma coisa corriqueira, né? Em todas as classes, principalmente aqui no Brasil, estou falando de Brasil, mas mundial também, mas assim... E nesse caso, as pessoas, de alguma forma, estão intimamente ligadas às taxas de juros que foram realizadas, as taxas de juros de algum tipo de negociação lá atrás, antes do... Eu sempre coloco uma data aí, doutor Florisvaldo, porque eu coloco a data de 15 de março, que foi o início exatamente aqui no Brasil, do fechamento dessa quarentena nossa. Antes dessa data especificamente, existem inúmeros contratos com taxas de juros bem onerosas, né? Eu diria. E essas taxas de juros continuaram nesse período da pandemia e muitas perderam seus empregos, muitas pessoas perderam seus empregos, perderam rendas. E aí a gente não fala só da questão do empregado, fala também da questão do empresário, da pessoa física, daquele informal. De alguma forma, afetou a economia, afetou nessas pessoas. E aí, o advogado, ele estando preparado e tendo conhecimento necessário, é uma das áreas que ele pode crescer profissionalmente. E eu falo muito isso, eu sempre penso primeiro no crescimento profissional, e depois, é claro, que como consequência, o crescimento econômico. E aí eu sempre penso muito, porque eu sou professor também, e assim, desses novos advogados que podem, de alguma forma, entrar em uma área que ainda tem espaço para todos, né? É isso que eu queria que você desse mais uma pincelada antes da gente iniciar
no nosso tema central de hoje. Claro, é muito importante essas reflexões, doutor Hildo, porque realmente o senhor, como professor, deve ali lecionar o amplo leque que tem para advocacia nesses ramos aí, principalmente direito bancário, que é o assunto atual. Bom, eu vejo que realmente as taxas de juros que foram fixadas hoje, no momento atual, que ninguém esperava, nem os bancos, nem as empresas, nem o consumidor em geral, realmente ficaram excessivamente onerosas para decorrência da situação. Bom, o que nós vemos é que realmente que renasce, ressurge a velha revisional. A discussão judicial, a discussão jurídica, ela é presente, não tem jeito. E o que acontece? Por parte dos bancos, eu vejo que há uma movimentação para evitar-se o ajuizamento. E realmente ali a conciliação e a mediação, eu vejo que traz um novo cenário. Os bancos eles estão dispostos a negociar, estão dispostos a receber ali um planejamento. E eu me recordo que há alguns dias nós fizemos uma live na comissão sobre essa reestruturação de crédito, que nasce para o advogado ali, não somente o nicho de ajuizar a ação, mas anterior a isso, procurar a negociação. Porque os bancos, não cabe chegar para mim com o cliente e falar assim, olha, o meu cliente ele não consegue pagar. O que dá para vocês fazerem aí? Não. O tipo de estruturação ali da negociação está sendo diferente. E aí que nasce para o advogado uma novidade. O colega advogado que quer ali assessorar um devedor, seja ele empresário, seja ele o consumidor, seja ele o microempresário, que está tendo bastante dificuldade, né, nesse período, ele chega ali para o gerente de banco, porque para o banco não é interessante ele ficar com crédito parado. A inadimplência do banco, ela influencia diretamente na economia e a gente sabe que o impacto é grande. Tanto é que 11 mil funcionários sendo demitidos não é pouca coisa. São mais 11 mil desempregados, 11 mil que possivelmente não injetarão dinheiro na economia nessa época de final de ano. Então, impacta negativamente. O que eu tenho visto de experiência de colegas que advogam a favor, que advogam contra os bancos na parte adversa, é que eles têm conversado e convergido no seguinte ponto. Eu chego para assessorar o meu cliente junto à negociação, eu chego para ele e falo assim, olha, o meu faturamento é tanto, o meu patrimônio é tanto, se eu tenho patrimônio, eu coloco ele em garantia e eu consigo pagar tanto por mês dessa dívida. O que você consegue? A gente chega para o gerente do banco com uma visão melhor, fala assim, olha, eu estou devendo tanto, eu consigo pagar tanto em tantos meses. O que você pode fazer isso para mim? O que você pode ali, de produto você tem? Um refinanciamento, às vezes um reparcelamento, um novo contrato. Então, assim, tá bem bacana. A gente tá vendo que na prática está acontecendo essa mediação. Lógico, o direito que vem ali, a razão de ser da lide é resistir à pretensão do outro. Então, quando o banco ou a instituição financeira, a gente está falando só de banco também, mas temos que abranger, né? As instituições financeiras aí, temos as fintechs, as novidades. Ela resiste à pretensão de negociação, ali sim caberia o ajuizamento da ação, né? Com um colega ali que já tem o know-how para isso. Mas eu vejo nesse ponto, doutor Hildo, esse cenário. E é muito interessante e eu gosto muito dessa advocacia extrajudicial, porque ela se torna preventiva e gera, vamos dizer assim, um custo menor para o nosso cliente e de forma célere é possível resolver de forma administrativa muitos casos, né, de direito bancário, por exemplo, sem buscar tutela jurisdicional. E aí o advogado, é muito importante aí a presença do advogado, porque ele vai tomar a decisão se entra ou não na justiça. Primeiro, ele busca essa tutela extrajudicial. Mas, doutor, vamos para o tema, eu sei que tem muitos aguardando aí, de hoje, né? O tema muito importante. Talvez nós estamos hoje iniciando um tema que uma ESA Live talvez seja inédita em todo o Brasil, não só no estado de Goiás, porque hoje
dia 16 de novembro de 2020, entra uma nova forma de transferência em dinheiro, que nós chamamos de PIX, né? E aí eu queria que você ficasse à vontade, é claro que eu já tenho algumas perguntas, mas que você ficasse à vontade, e para todos aí, eu imagino que nessa live de hoje, além de advogados, profissionais de direito em geral, todos estão curiosos, né, para saber o que é o PIX, como funciona, como é de forma exclusiva que nós estamos, com certeza, falando desse assunto no primeiro dia do início do PIX, né, desse novo modelo de transferência bancária. Eu queria que você falasse o que é o PIX, como funciona e se todo cidadão pode utilizar. É claro que eu tenho outras perguntas, mas eu queria que você iniciasse, porque eu acho que todos nós estamos um pouco ansiosos para te ouvir exatamente. E aí depois eu vou te fazer uma pergunta que já me perguntaram, até inclusive aqui em casa, né? E eu vou deixar para depois, porque que tem ligação com a questão pecuniária. Tá certo. Bom, o que é o PIX? Eu vou iniciar alguns apontamentos. Primeiro que a gente nós vamos ter que observar na prática várias questões, né? Me perguntaram bastante, inclusive em casa também, viu, doutor Hildo? Como é que é esse tal do PIX aí? O que vai funcionar? Como é que é? Bom, o PIX é um arranjo de pagamento, assim definido por natureza jurídica. É um arranjo de pagamento, ele é incluído no Sistema Brasileiro de Pagamentos pelo Banco Central. Aliás, inclusive, é importante que se diga que é novidade mundial, doutor Hildo, porque não existe no mundo esse método de pagamento. Então, método de pagamento, eu não restringo ele a um método de pagamento. Ele é método de transferência, de recebimentos. Então, assim, ele veio para substituir a TED e o DOC. No início, a resolução que criou do Banco Central teve aquele boom, né? Nossa, o Pix vai revolucionar e tal, é de graça, 24 horas por dia, mas calma lá. O banco não ganha dinheiro prestando serviço de graça. Então, o Pix, a princípio, ele é realmente um método de pagamento que pode ser feito diversas coisas. O Pix ele vai poder, inclusive inaugurando hoje, como bem dito, ele vai poder fazer transferência de valores por QR Code, pela Chaves Pix, aí nós vamos falar um pouquinho da Chaves Pix também. Então, basicamente é um novo método de pagamento e transferências instantâneo. Toda pessoa pode usar o Pix? Sim. É acessível a todas as pessoas, basta fazer o cadastro lá da chave no Pix e pode ser usado por tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, para recebimento, para pagamento, para transferências, enfim, 24 horas por dia. Mas vamos lá, continuemos com as dúvidas, doutor Hildo. E eu vou te fazer uma pergunta que já me perguntaram aqui em casa, né? Sim, claro. Pode ser de uma transferência de qualquer banco, né? E aí, de um banco para outro, vai ter custo? É uma questão também que me perguntaram. E a qualquer momento eu posso fazer essa transferência e quer dizer que o DOC e o TED vai deixar de existir? Isso. O DOC e o TED, nós não temos informações preliminares de que vai deixar de existir, mas possivelmente vai cair no desuso, né? O mercado vai regular. Mas tem algumas distinções do DOC e da TED, que a TED, por exemplo, se eu fizer, eu tenho, mesmo que seja ali, demora uns 10, uns 20 minutos para cair, eu tenho a opção de se tornar o Pix, a transferência por Pix, não. A transferência por Pix tem que ser bem conferida, e é isso que a gente vai falar, inclusive, mais à noite também sobre na nossa segunda live, né, das 19 horas. Que o que acontece? Uma vez feita e eu inserir os dados errados para outra pessoa, se for ali uma divergência de alguma coisa, o Pix vai avisar, o sistema próprio vai avisar. Mas se eu mandar para a pessoa errada, eu era mandar para o Dr. Hildo e eu mandei para o Dr. Floresvaldo, aí você tem que se ver com a pessoa, vai ser entre particulares a negociação. Nesse ponto aí, pode ser uma desvantagem para o consumidor, né? Mas tem também a questão da tarifação. A questão da tarifação é um pouquinho mais complexa, mas nós temos alguns cenários. A pessoa física,
ela não, a princípio, não vai pagar tarifação. E é como eu costumo brincar lá na primeira resolução do Banco Central, ó, é de graça, é para todo mundo e tal, 24 horas por dia. Logo em seguida, nós tivemos duas outras resoluções editadas pelo Banco Central já autorizando a tarifação. E como é que funcionará essa tarifação? Para a pessoa física e para a pessoa jurídica, mas única e exclusivamente o MEI, não vai cobrar tarifa. A princípio será dessa forma. Das outras pessoas jurídicas, EIRELI e pessoas jurídicas, vão ser cobradas tarifas. Mas, em relação à compra e venda, contratação de serviços, poderá ser instituídas tarifas. Então, nesse ponto, eu posso adiantar. O que acontece? Que, legal, foi autorizada a tarifação, não tem tarifa mínima, tarifa máxima, tá? Mas vai ser regulado pelo mercado. E podem tarifar, podem realizar, são participantes do sistema Pix, todas aquelas que são registradas no Banco Central, que são as fintechs, né, que nós conhecemos aqui, as novas fintechs, os bancos, as cooperativas de crédito, muito importante que se diga também que as cooperativas também estão nesse abarcado. Isso. E é basicamente isso. Sobre a tarifação, doutor Hildo, a gente tem uma série de questões, mas assim, a princípio, não. É bom que se diga também que nós temos um limite. Muita gente me pergunta, eu não sei se já perguntaram para o senhor, tem limite de transferência? Não, mas pode ser instituído os limites de transferência, só que não pode ser diferente da TED e do DOC, então dos institutos acriados. Então pode ser que venha a ter limite de transferência sim, mas a princípio não. Mas é autorizado, não é proibido. São basicamente essas questões. Então, a questão do valor, então, seja uma quantia mínima ou uma quantia máxima, não há limite no Pix. É isso? A princípio, sim, mas já é autorizado, a resolução número 30, salvo engano, que foi a última emitida, ela foi autorizada a tarifação e a limitação, conforme os institutos acriados, não podem ser diferentes, ou seja, não pode inovar. Tem que ser nos mesmos moldes da TED e do DOC. Interessante porque, então, as microempresas ou empresário individual ficará isento, pelo menos neste início de implantação desse novo sistema, ficarão isentos. As pessoas físicas e as empresas individuais. O microempresário não terá custo. As demais pessoas jurídicas terão custo. É possível, doutor, falar o valor desse custo? É um custo fixo ou, de acordo com o valor, teria um valor maior ou menor ou não? Ainda não foi instituído uma tabela de valores, né? Então, o que vai ser realmente o mercado financeiro vai regular isso aí. A gente vai ver na prática. Por enquanto, não tem, só se de ontem, meia-noite, até agora, foi editada uma resolução. Mas nós não temos ainda conhecimento, e me parece que não teve, edição dessa tarifação ainda tabelada. Então, fica livre. Pode ser cobrado, salvo de pessoa física e microempreendedor individual, o restante está liberado. E tem uma outra questão também na resolução, que tem uma redação que, quando o pagamento for emitido... Ó, doutor Rafael Lara aí, seja bem-vindo, doutor Rafael, um grande abraço. Eu tinha falado sobre ele no início, e ele está aí conosco. Um abraço, doutor Rafael Lara, nosso diretor-geral da ESA. Isso. Então, o que acontece? Realmente... não temos ainda uma tabela específica. Então, nós vamos aguardar a regulação do mercado. Doutor, eu sei que esse tema nosso é inédito, né? Eu diria que inédito a nível de Brasil. E como nós estamos iniciando esse assunto em implantação hoje, eu queria te perguntar o seguinte: vai melhorar em relação a esse relacionamento entre cliente e bancos, e como que fica a questão financeira com o novo Pix? O que você acha? Até porque é um tema que nós estamos iniciando esse tema de forma inédita, mas que está iniciando essa plataforma hoje. Ele é benéfico? Porque, a meu ver, de início, como nós estamos discutindo há pouco tempo,
as pessoas físicas e os microempresários, na minha opinião, vão ser beneficiadas. Mas os demais? Isso, Dr. Hildo, o Pix teve a sua razão de ser em dois segmentos, em dois fatores. A questão da lavagem de dinheiro, né? De evitar-se a lavagem de dinheiro. Ótimo. Dois, a questão da instantaneidade. Então, nós vemos que, diante desse cenário aí muito precário de economia, eu acho que o Pix ele estava para ser implantado a qualquer momento. Possivelmente iria ser o ano que vem, mas eu acho que a pandemia, conforme a gente vem discutindo aí muitos juristas e economistas falando, nós evoluímos aí 10 anos em 6 meses, em 8 meses, né? Então, eu acredito, é uma opinião minha, eu acredito que nós evoluímos bastante, evoluímos um pouco e adiantamos esse lançamento do Pix. Por quê? Nós teremos as compras de Natal que movimentam o mercado, a economia, o mercado financeiro. Então, quem é que quer correr risco de pegar o vírus, ser contaminado com nota física? Então, eu creio que isso aí veio para ajudar também nesse sentido. Se foi programado para isso ou não, não sei. Mas que vem nesse momento possivelmente para evitar isso e dar uma ajuda nisso aí. Para não desestimular a economia. Então, no aspecto financeiro, vai ajudar bastante, retomando até a pergunta, vai ajudar bastante, principalmente o microempreendedor individual e as pessoas físicas para receberem pagamentos, transferências entre si. A vantagem extrema do Pix, por conta da instantaneidade. Eu recebo na hora, eu pago na hora. Então, eu acredito que assim, vai estimular bastante o consumo. E outra, né? Tem um outro fator que, inclusive, a nossa presidente da Comissão de Direito do Consumidor, eu li um artigo dela interessante, não tinha parado para pensar, é que até para a declaração de imposto de renda vai ficar mais fácil, né? Porque o Banco Central terá ali todas as informações já. E uma pergunta da doutora Edno, né? Está perguntando qual a vantagem. Eu acho que você acabou de responder, né? A celeridade, a rapidez, né? Agora, a princípio, não será cobrada essa taxa. Na Europa, em outros países da Europa, na Europa e em outros países, né? Existe o Pix ou o Pix é somente aqui no Brasil? Nos Estados Unidos tem o Pix, né? Não, isso é uma criação brasileira. Isso aí, inclusive, brasileira. Quando anunciado... É uma inovação. Isso, quando anunciado, a União Europeia já ficou de olho nisso aí, né? A doutora Edna até perguntou qual que é a vantagem, né? Se eu não me engano, a vantagem é a questão da instantaneidade, tá, doutora Edna? E estimular a economia. Agora, quando será... Até quando, por quanto tempo será cobrado as pessoas físicas, doutora Edna? Doutor Hildo, eu até peço licença para fazer o convite também, que nós teremos uma live às 19 horas, né? Com a presidente da Comissão de Direito Bancário do Pernambuco e também um membro da Comissão de Direito Bancário, ex-presidente da Comissão de Direito Bancário do Pernambuco. Nós teremos algumas outras questões que vamos falar sobre isso. A questão da tarifação de pessoa física, ela já é autorizada em apenas alguns aspectos, em relação a pagamentos, tá? Em contratação. Quando é referente a boleto, aquela taxinha que a gente pagava de boleto de R$ 1,50, R$ 3,50, que variava de banco para banco, ela não vai ser tarifada mais quando for pagamento de boleto. E aí eu até adianto um pouquinho de algumas questões técnicas que nós iremos falar nessa live de hoje à noite, a questão do QR Code. O boleto agora poderá ser emitido por QR Code, Dr. Hildo. E aí eu pego lá um boleto e com a minha câmera eu posso pagar. Agora, é uma das dúvidas também nossas que nós iremos ver ali no cotidiano, na prática. Eu poderei pagar esse boleto 11h59 da noite, no vencimento, com QR Code? Em tese é possível. Vamos ver como é que as instituições financeiras vão se adequar a isso. Mas em tese são essas. Bom, doutor, tem uma pergunta aqui que é bem interessante, eu acho que até se enquadra a minha pessoa também, porque eu tenho essa dúvida, né? Eu tenho recebido, acho que todos nós temos recebido aí, do banco que a gente movimenta, né? E a pergunta, e eles incentivando a gente a fazer aquele cadastro, dizendo que é gratuito. E como funciona esse cadastramento das chaves? Porque eu ainda não fiz esse cadastro, apesar
dos pedidos, de tantas, eu diria, pedidos para a gente fazer esse cadastro, eu ainda não fiz. Como que funciona esse cadastramento da chave? A gente faz um cadastro, provavelmente o banco já tem, mas exige esse, vamos dizer, esse recadastramento. E como que é esse cadastramento das chaves? Cadastramento das Para chaves. que todos nós possamos entender melhor. Isso aí tem muita dúvida sobre isso aí, viu, doutor Hildo? Porque assim, desde quando foi anunciado, tem até um artigo de um site econômico também sobre isso, que as instituições financeiras começaram uma corrida para cadastramento das chaves, né? Então, o que eu posso cadastrar? Eu posso cadastrar meu e-mail, ou vários e-mails também, o CPF, o número de celular e uma outra que a gente brincava internamente, inclusive num comentário do colega lá combinando sobre a live de hoje à noite, que parece um chassi de veículo, que é a chave alfanumérica. É uma chave de até 32 caracteres. Ela é dificílima de gravar, dificílima assim, eu diria quase impossível de ser. Com certeza. Então pode ser feito isso também. Por quê? Uma grande dúvida que paira, doutor Hildo, é em relação à segurança do Pix. Eu vou colocar meu CPF e aquelas clonagens de WhatsApp, o que acontece se clonar ou não? Já eu falo da segurança então também, mas vamos retomar as chaves. Eu preciso da chave, de registrar a chave para usar o Pix? Não preciso. Eu posso continuar usando normalmente a minha conta para ser transferência? Posso. Igual eu faço com a TED, da mesma forma que eu faço com a TED, eu posso fazer com o Pix. Eu não preciso cadastrar nada. Eu posso continuar com meus dados normalmente. Só que eu posso também cadastrar o meu CPF, o número de celular ou o meu e-mail. E ao fazer esse cadastro, né, fica mais prático. Porque na hora da transferência pelo Pix, na hora do pagamento pelo Pix, eu posso informar apenas o CPF. E aí já fazer a transferência. Eu posso apenas informar o e-mail, eu posso informar apenas alguma das chaves. Então, ao invés de eu passar para a pessoa o número da agência e a conta, eu posso passar apenas uma das chaves. Então, é necessário cadastrar a chave? Não. Posso cadastrar? Posso. Eu posso cadastrar chave em várias instituições financeiras? Posso. Só que se eu cadastrar meu CPF no banco X, eu não posso cadastrar o mesmo CPF no banco Y. Porque aquela chave vai ser registrada lá. Se eu cadastrar o meu e-mail só num banco, eu posso usar outros e-mails para outros bancos. Para pessoa física, há o limite de 5 chaves cadastradas. Então, se eu quiser cadastrar meu CPF, meu celular, meu e-mail e mais 2 e-mails no mesmo banco, ou aquela chave extensa dos números, eu posso cadastrar, mas eu posso cadastrar só 5 para pessoa física. Para pessoa jurídica, até 20 ao limite. Então, é mais ou menos isso aí. Se eu respondi a pergunta, se eu deixei de responder alguma coisa, me avisa. Sim. Não, aí eu tenho só 2 dúvidas. Uma é a doutora Edna perguntando se pode utilizar tanto o celular como o computador. E essa é uma dúvida minha. O cadastro do Pix, cada instituição, cada agência bancária, ou cada banco, vamos dizer assim, eu vou permitir aqui, vou fazer uma propaganda aqui, né? Então, quem tem uma conta na Caixa Econômica Federal e outra conta no Banco do Brasil, certo? Ele tem que fazer 2 Pix, um na Caixa e outro no Banco do Brasil? Ou não? Ou o Pix serve para movimentar nessas 2 instituições? Essa é a dúvida minha, doutor. Claro, se eu tenho uma conta na Caixa Econômica, vou usar esse exemplo prático. Eu posso cadastrar, não é que eu tenho que cadastrar uma chave no Pix, porque o Pix já vai funcionar para todo mundo que quiser utilizar. Não precisa de cadastrar nenhuma chave. As minhas chaves já estão cadastradas, agência e conta, já estão cadastradas lá. Mas se eu quiser maior comunidade, maior praticidade, eu posso cadastrar uma das chaves. Eu posso cadastrar só uma. Eu posso cadastrar só meu CPF. Aí vai ficar vinculado à Caixa Econômica. Se eu quiser cadastrar meu CPF no Banco do Brasil, não posso. Mas eu posso transferir para qualquer outra instituição financeira 24 horas por dia. Agora, eu cadastrei uma chave no meu CPF, exemplo, no Banco da Caixa Econômica. E eu quero fazer a portabilidade para o Banco do Brasil. Aí, esse sistema de portabilidade, de alteração, de exclusão, etc., só vai ficar disponível das 8 às 20 horas, mas 7 dias por semana. Então, todos os dias, das 8
às 20 horas, eu poderei fazer a alteração de cadastro de instituição financeira para instituição financeira. Passado esse período aí, não, aí eu só posso fazer transferências. As transferências, os pagamentos serão 24 horas por dia, feriados, finais de semana, independente. Só que o cadastro, a alteração, portabilidade só poderá ser nesse horário. Mas eu quero até ressaltar, não precisa fazer a chave, não precisa cadastrar chave nenhuma. Do jeito que eu estou já com o meu cadastro nos bancos, legal, já posso participar do Pix, já posso utilizar o serviço Pix. Mas se eu quiser cadastrar chaves, é bom também. Entendi. Bom, e a pergunta da Edna. Eu fiz o cadastramento todo no meu notebook. Certo. Aí, na hora de fazer a transferência via Pix, eu resolvo usar o meu celular. Eu uso todo aquele cadastramento que eu fiz no notebook, posso usar no celular? Porque Maravilha. acaba que a gente movimenta mais com o celular. Não sei se você concorda comigo, mas eu acho que o celular hoje se tornou uma ferramenta de trabalho também, né? Então, a gente acaba o computador de mesa, o notebook, ele fica em segundo plano. Isso. E aí tem uma outra pergunta aí também, para você, que é do Dr. Paulo, né? Deixa eu responder, doutora Edna. Primeiro eu agradeço a participação da doutora Edna, está cheia de dúvidas aí, bem bacana. Doutora Edna, pode sim utilizar tanto o celular quanto o notebook. Eu vou até adentrar aqui uma questão, uma dúvida, doutor Hildo, que me ocorreu agora, da questão do celular ou do notebook, do computador. Sobre a segurança. A segurança do Pix, ela pairam muitas dúvidas sobre isso. Eu posso sim utilizar o celular, posso sim utilizar o notebook. Eu vou, para mim cadastrar o Pix, a chave do Pix, para mim utilizar a transferência, eu tenho que primeiro logar no aplicativo. É importante que se diga isso sobre a segurança. Eu tenho que entrar no aplicativo do banco e ali cadastrar a chave do Pix, ou para fazer transferência também eu preciso de estar dentro do aplicativo, não é uma coisa assim, automática. Então pode sim, assim como é utilizado com todas as transações hoje em dia, pelo notebook ou pelo celular, independe, tranquilo, pode utilizar, viu, doutora Edna? Agora, vai de comodidade. Às vezes tem pessoas que estão ali mais seguras de utilizar o notebook, outras pessoas mais seguras de utilizar o celular. É comodidade, mas pode normalmente. O doutor Paulo aí, né? A dúvida. Doutor Paulo, eu não sei, eu acho que doutora Magali, não sei, né? Mas é interessante porque ela está dizendo que aderiu ao Pix, né? Vamos dizer assim, que com adesão ao Pix, o vencimento de boletos, por exemplo, continuam a se estenderem até o primeiro dia útil, ou o próximo dia útil? Ou eles vencem na data especificada? Quero parabenizar aí, Paulo e Magali, né? Eu acho que deve ser o casal. Eu quero parabenizar pela pergunta, realmente que não tinham me perguntado isso ainda. Mas tem um artigo no Código Civil que determina que não podem ser cobrados juros se o vencimento cai em feriado, em final de semana, né? Primeiro ponto. Segundo ponto, a relação dos vencimentos. Eu acho que vai ser outra questão que nós teremos que ver na prática. Mas independente disso, vencimento se vai ser estendido ou não, primeiro ponto é que não pode se cobrar juros de atualização monetária. Então, se o vencimento caiu no domingo, se eu pagar na segunda, não pode. Mas com o advento do Pix, é uma questão interessante. A princípio, não pode. Se for cair no domingo, em tese, pelas regulações que estruturam o Pix, instituem o Pix, pode sim pagar no domingo. Inclusive, eu até digo mais, para nós advogados, olha a maravilha, que em tese vai poder fazer. Aqueles boletos que nós corríamos ali para pagar até as 16 horas do Banco do Brasil de custas judiciais, na Caixa Econômica, de recurso especial, em tese, vamos ver como é que as instituições financeiras vão se portar, mas em tese nós poderemos pagar ali até 11,59 do vencimento. Então, que maravilha, isso aí para nós advogados é uma ferramenta, é uma mão na roda, né, doutor Hildo? Com certeza. E agora me veio outra dúvida, quero agradecer a doutora Magali, que ela novamente manifestou aqui na nossa live, pela pergunta, mas você acabou de colocar aí, mas assim, então o Pix, além das transferências bancárias, nós podemos fazer qualquer pagamento, inclusive a custa processual? Em tese, sim, ele foi criado para isso.
nas regulações ali que instituem o Pix, é possível, estão autorizados. Nós vamos depender aí provavelmente, possivelmente, nós vamos depender de sistemas da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. Eu estou citando essas duas instituições porque são as duas instituições que pagam, né, as custas judiciais. Então, eu estou ansioso, viu, doutor Hilton, por isso. Nós estamos ansiosos por isso. Eu acho que todos nós, doutor, e uma pergunta que eu até te faço também, os bancos já estão preparados? Porque nós estamos iniciando hoje, estruturalmente, para isso, porque, na minha opinião, é uma inovação em que eu sei que muitos vão ter dificuldade, mas é uma inovação que veio para ficar. Nós temos que nos adequar a essa nova realidade. E como que fica? Os bancos estão todos estruturados? A gente, hoje, o QR Code praticamente já está substituindo os códigos de barras, né? Mas assim, também são duas inovações interessantes. Então, nós temos uma terceira opção, além do código de barra, o QR Code, o Pix seria uma terceira opção de pagamento? Isso mesmo. O que acontece? Em relação à questão de pagamento por QR Code, vai ser possível, vai ser inserido no boleto, né? É assim que a gente que tem na regulação do Banco Central. Então, além de o código de barra, possivelmente nós vamos ter o QR Code que vai ser pago e 24 horas é disponível o pagamento. Desculpa, qual que foi a primeira pergunta? Se os bancos, as instituições financeiras estão preparadas, né? Bom, a instituição veio do dia 5 de outubro. Então, desde o dia 5 de outubro, mais de um mês, né, para se prepararem aí. Eu tentei fazer um teste hoje, uma transferência, um pagamento, e não consegui porque a pessoa que recebia não tinha a chave cadastrada. Então, eu tentei pelo CPF, tentei pela conta, não deu certo. Então, eu estou curioso para saber se eu vou conseguir agora mais tarde. Mas, se os bancos estão preparados, eu não vi nenhum depoimento ainda de pessoas que tenham utilizado o Pix. Eu vou tentar hoje, e inclusive na live de 19 horas eu posso até responder melhor a pergunta do senhor. Mas Legal. se realmente funcionou. Mas é para estar, né? Porque desde o dia 5 de outubro está sendo instituído. Foi liberado agora, hoje inclusive, para serem realizadas as transações para o público geral. Mas desde o dia 5 de outubro eles já estão testando o sistema. Que é do Banco Central, inclusive, né? Não é dos bancos, é do Banco Central. É um sistema instituído pelo Banco Central. Isso. Doutor, eu sei que, mais uma vez, falamos da inovação, mas, na sua opinião, o Pix, né? E aí, antes, a doutora Edith também está fazendo uma pergunta. Então, ela está dizendo, então os boletos vão ter que vir além do código de barras e o QR Code? Isso não é uma exigência, tá, doutora Edna? Não é uma exigência. Mas na resolução do Banco Central, na penúltima, salvo engano, na 29, ela fala sobre essa possibilidade. Então, não obrigatoriamente deverão vir os QR Codes. Por quê? Porque pelo código de barra eu consigo pagar pelo Pix. Então, 24 horas também serve para o código de barras. Então, o que acontece? Nós tivemos um pequeno delay, vamos dizer assim, da internet do doutor Florisvaldo, e aí a gente continua aqui falando, né, com vocês, conversando sobre o Pix, que entra em vigor hoje, que entrou em vigor, mas que já está voltando novamente. Você teve uma pequena aí, doutor, se eu pudesse voltar 5, 10 segundos antes do raciocínio, porque houve uma queda de internet aí com você. Eu tô fazendo live pelo celular e aí recebi uma ligação aqui, acho que por isso interrompeu. Mas vamos lá. O QR Code, ele pode vir, não é a obrigatoriedade das instituições financeiras anexarem o QR Code ali no boleto, mas pode vir. A parte de que pode ser pago também pelo código de barras, eu vou repetir, não sei se pegaram, mas pode ser pago também com o Pix o código de barras, normalmente, tá? Tranquilo. Então, não necessariamente eu não vou conseguir pagar um boleto que tenha só o código de barras. Eu preciso do QR Code. O QR Code ele tem duas modalidades, inclusive, Dr. Hildo. É o dinâmico e o estático. Então, nesse caso, eu posso gerar um QR Code ali na hora para a pessoa pagar.
e utilizar da câmera, né? Então, assim, os boletos, tranquilo, doutora Edna, eu acho que essa é a preocupação da senhora, né? Se não tivesse o QR Code, eu poderia me utilizar do mesmo sistema de pagamento do Pix, 24 horas por dia. Pode utilizar com os códigos de barras também. Tranquilo. Ótimo. Doutor, eu tinha uma pergunta, mas eu vou dar preferência para os nossos telespectadores aqui. Principalmente essa do doutor Lourenço, que Sim. ou a Fernanda Lourenço, não sei aqui. Então, acho que é a doutora Fernanda. Então, a transferência pelo Pix só será efetivada se o recebedor também tiver a chave cadastrada? Sim, o que acontece? É legal porque foi a mesma dúvida que me surgiu agora de manhã quando eu tentei fazer a transferência. Como a pessoa não fez o cadastro no Pix, eu tentei pela conta, pela agência e pelo CPF. Eu tive a resposta negada. Então, eu acredito que se a pessoa não cadastrar no Pix, não vai conseguir fazer. Então, eu acho que é possível que... Eu tenho até que responder essa pergunta, doutor Hildo, porque é uma dúvida minha. Então, eu vou tentar fazer dessa forma, vou fazer essa utilização do Pix, e aí eu posso responder para vocês, eu vou até anotar essa pergunta, para responder às 19 horas com mais certeza, com mais assertividade, porque realmente eu não consegui, e via de regra, em tese, era para ter funcionado. Não funcionou. Então, eu acredito que a pessoa deva ter. Até perguntei, você não fez o cadastro no Pix? Dá uma olhada no seu Pix, no seu banco, ver se está disponibilizado já, porque pode ser que tenha aí um atraso de instituição financeira para as adequações, né, do sistema. Mas, a princípio, não precisaria cadastrar. A princípio, não precisaria. Sim. Doutor, eu tenho uma pergunta, mas eu gostaria que você respondesse ela às 19 horas, porque o nosso tempo está se Certo. esgotando. E a pergunta é o seguinte: Me fala. quais as vantagens do PIC? Se é mais vantajoso para os consumidores ou usuários, correntistas, ou para o próprio, ou para as instituições financeiras? Então, é muito importante essa pergunta, mas como nós estamos encerrando e nós vamos ter uma live agora à noite, às 19 horas, eu gostaria que você respondesse, porque a gente ouve, está instituindo hoje, a partir de hoje, iniciando o Pix, né? Obrigado, doutora Fernanda, pela participação. E o que ocorre? Quem vai ganhar dinheiro com isso é os bancos. Mas será que é mesmo? Será que não vai facilitar para os nossos, por exemplo, os usuários em geral, ou consumidores em geral, correntistas em geral aí dos bancos? Essa resposta sua essa resposta vai ser lá às 19 horas nessa live de hoje à noite. Então, eu gostaria de passar a palavra, antes de eu fazer as considerações finais aqui, só respondendo que a live vai ficar gravada, daqui a pouquinho eu vou disponibilizar no nosso Instagram da ESA, tá? Mas eu queria que você fizesse as suas considerações finais e fizesse o convite para hoje, às 19 horas, né? Mais uma live sobre esse assunto, e te agradecendo de forma muito feliz, porque você se disponibilizou e de um tema tão... né, nós estamos fazendo uma live inédita em todo o Brasil, praticamente, né? Ninguém tem hoje uma live como essa que nós estamos fazendo aqui nesse momento. Então, te agradeço mais uma vez a você e cumprimento também todos os membros da Comissão de Direito Bancário da OAB Goiás. Bem, doutor Hildo, quero agradecer primeiramente à comissão, aos membros, né, da nossa Comissão de Direito Bancário, porque sem ali a contribuição dos nossos amigos ali, dos nossos colegas, não seria possível a gente repassar esse conhecimento, né, que é um pouquinho de cada um ali. Eu quero agradecer também, novamente, a ESA, ao doutor Hildo, ao doutor Rafael Lara, pelo convite. Estamos à disposição sempre. Quero agradecer todas as perguntas aí, os amigos que estão comparecendo, o Rafael Milhomes e a todos que estão presentes aí. E quero convidá-los para que, se tenham dúvidas, se surgiram dúvidas, se ficou aí um gostinho de quero mais, acompanhe a gente às 19 horas. Vai ter uma live bem bacana, vai contribuir bastante para as informações. E eu já anotei essas duas perguntas, doutor Hildo. Vamos responder ela hoje às 19 horas, tá? Agradeço e será uma honra participar de futuras provocações aí. Obrigado.
Que bom, muito obrigado, doutor. Eu quero te parabenizar. Eu aprendi um pouco também, tenho certeza que nossos telespectadores aí aprenderam também. Convidar mais uma vez, a ESA Live, ela vai ser pelo Instagram, a Angélica está nos colocando agora aqui mais informações, mas a Edna perguntou, vai ser pelo Instagram e vai ficar disponível também lá no YouTube, lá às 19 horas. Então, eu quero mais uma vez dizer muito obrigado. A gente vai esclarecer demais pontos, né? É um assunto palpitante e que requer realmente muitos questionamentos, porque estamos, né, iniciando um tema muito novo, muito recente, né? Que na verdade está aí ainda com dúvidas que pairam para todos os lugares. E aí a gente vai esclarecer as demais. Então, quero mais uma vez cumprimentar todos que estiveram presentes conosco, agradecer à Comissão de Direito Bancário da OAB Goiás, né, através aqui do doutor Florisvaldo de Araújo Neto, dizer muito obrigado e convidá-los para logo mais à noite, às 19 horas, com mais uma ESA Live sobre esse mesmo assunto, que é PIX. Bom dia a todos, muito obrigado e até às 19 horas.